Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal para assistir o programa Café com Marcelo. Essa semana nós vamos trabalhar uma mente privilegiada, Albert Einstein. Eu convido você a tomar esse café comigo. Rapidinho vai coar o seu café para que a gente possa juntos deliciar desse momento, né, falando sobre essa incrível pessoa que tanto acrescentou para o mundo e para a ciência. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí, chegamos em mais um Café com Marcelo. Hoje, trabalhando Albert Einstein. Sem dúvida nenhuma, um grande exemplo e mais uma fonte de grande inspiração para todos nós, né? Não só em relação à sua capacidade intelectual, que isso é indiscutível, mas sem nenhuma dúvida também em relação a algumas de suas posturas de resistência, inclusive ao nazismo e outras coisas que envolvia aquele momento histórico do ponto de vista ideológico, e esse posicionamento do Einstein sempre foi muito contundente e sem nenhuma dúvida muito significativo. O Einstein, ele nasceu no dia 14 de março de 1879. Ele é um homem do final do século XIX, e essa representatividade mostra, né, um momento muito significativo da história da humanidade, que foi exatamente essa transição do século XIX para o século XX, e muitas coisas estavam mudando. Podemos até dizer que a mudança que nós vivemos na transição do período de Guerra Fria para a abertura política em vários países e depois um pouquinho mais para frente a globalização, que fez com que nós mudássemos a nossa forma de viver, a nossa forma de nos relacionar, essa transição do século XIX para o século XX também mostra de forma real que o mundo estava sendo alterado, e inclusive a maneira de pensar o mundo, a maneira de pensar as relações sociais, a maneira de refletir sobre a nossa existência. E exatamente neste olho do furacão, né, dentro de todas essas transformações, vai surgir esse personagem tão incrível que todos vocês conhecem pelos seus feitos na física, que foi o Albert Einstein, né? E esses feitos, eles foram tão significativos que sem nenhuma dúvida vai mudar o rumo da ciência, vai mudar uma série de outras ciências correlatas, porque de forma real, né, aquilo que ele desenvolve vai colaborar para o avanço de várias outras áreas. Uma questão bastante interessante também em relação ao Albert Einstein é que ele foi colaborador de outros cientistas justamente para poder desenvolver uma série de projetos em áreas, inclusive, não tão específicas da física. Então, diante disso aqui, nós temos uma figura que foi muito além, né, nas suas pesquisas, nos seus manuscritos, que inclusive não param de aparecer, né? Cada vez mais você encontra um manuscrito perdido, né, que estava adormecido durante um determinado tempo, e hoje ele nos traz informações que inclusive mostram que o Albert Einstein ele tinha reflexões muito além
né, daquelas inclusive que nós tivemos contato na academia, né, dentro do meio acadêmico, e aquilo que chega para nós nas escolas, universidades e assim por diante. Então eu quero frisar a vocês e deixar bem claro, né, que o Albert Einstein ele não foi apenas um grandioso físico, ele se destaca por várias outras questões que envolvem a questão humana, a questão social, né, e uma certa militância em relação inclusive aos direitos, né, do ser humano e acima disso ligado também à causa judaica. Ele nunca foi alguém que se manifestou de uma forma muito pública em relação a essa questão, mas ele tem várias citações que ele traz também essa luta, né? Inclusive durante o nazismo na Alemanha, a partir de 1933, já é claro que existe uma oposição de Einstein em relação ao nazismo e toda a ideologia que essa política de exceção, essa política racista, essa política que levava a execrar pessoas, o Einstein já deixa isso muito claro, não só nos seus escritos, mas também na sua postura. Inclusive, quando o nazismo ele acontece de fato na Alemanha, é o momento que o Einstein acaba negando, né? Ele acaba deixando a sua cidadania alemã, porque o Einstein era alemão, e ele vai abrir mão da sua cidadania alemã e ele vai pedir a cidadania norte-americana, né? Transformando-se assim em cidadão estadunidense. E dentro dessa realidade, né, inclusive hoje ainda tem uma discussão sobre a nacionalidade dele, devido à grande personalidade que ele se tornou, então esse debate quanto à nacionalidade dele. Mas enfim, ele nasceu na Alemanha, né, e depois ele passa a ter a cidadania dos Estados Unidos, né, inclusive no momento onde não teria condições mesmo dele continuar ministrando suas aulas, suas palestras e suas pesquisas dentro do território alemão por conta do nazismo que estava em seu ápice, né, no território alemão. Amigos, já estamos voltando, continue com o seu café para a gente continuar esse nosso programa e daqui a pouquinho eu estou de volta. Pois bem, estamos aqui de volta com o segundo bloco do programa Café com Marcelo, hoje discutindo Albert Einstein. O Einstein, ele morreu com 76 anos, né? Então ele teve uma vida dentro dos padrões de expectativa de vida, inclusive da época, ele ficou idoso, né? E ele produziu até o final da sua vida, então foi uma mente que ela não parou, né? Ele tinha uma mente inquieta e ele produziu durante muito tempo. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados, né, que pode não ser tão importante, porque na verdade tudo aquilo que ele realizou transformou a figura dele maior até do que os próprios feitos, né? Mas para a física, para a ciência, ele teve vários projetos de extrema relevância. E eu quero trazer para vocês alguns dados, né, que mostram exatamente alguns desses trabalhos na área da física e ciências relacionadas. Bem, então ele vai trabalhar primeiro a relatividade geral, todos vocês conhecem a teoria da relatividade, né? Se não, vão conhecer um dia, porque é um conteúdo que cai em vestibular, é uma fórmula que é exigida em termos de conhecimento, a relatividade restrita também, movimento browniano, efeito fotoelétrico também, ele vai estudar muito essa questão fotoelétrico, equivalência massa-energia, ele vai trabalhar as equações de campo de Einstein, estatística de Bose-Einstein e o paradoxo EPR. Então isso são algumas das relevâncias de trabalho que Einstein colaborou com a ciência. Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma notoriedade e claro que isso vai remeter a Einstein
uma série de premiações. Nós podemos acreditar que Einstein foi talvez um dos cientistas mais premiados da história. Ele recebeu todo tipo de prêmio, não só dentro da academia, dentro das universidades, né, por conta do trabalho dele, como também ele vai receber prêmios ligados a causas humanitárias, né? Ele se torna alguém que a fala dele, o posicionamento dele, passa a ter uma importância muito grande no cenário internacional. E isso faz, é claro, com que Einstein ele se torne essa pessoa pública, essa pessoa que o nome dele hoje é maior até do que a própria teoria e as teorias que ele desenvolveu no campo científico, né? E uma figura muito interessante enquanto pessoa, né? Inclusive, fala-se muito que ele tinha dificuldade na escola, mas na verdade o que o próprio Einstein dizia era o seguinte, que ele não é que ele tinha dificuldade na escola, na verdade ele não gostava de ir para a escola, né? Porque ele não tinha dificuldade com os conteúdos. Uma outra questão interessante do Einstein também, que talvez até tenha muito sentido, né? Porque a área dele específica era a física, é o fato de que na área das ciências humanas ele não era tão afeito às ciências humanas. Claro, ele conseguia suas notas, ele conseguia seus objetivos, mas as áreas que ele realmente era especialista eram as áreas ligadas às ciências exatas, né? Então não que ele foi um mau aluno nas escolas por onde ele passou, inclusive ele tinha bons resultados, né? Mas o Einstein, talvez até por essa postura intelectual, né, ele era muito irreverente, né? O Einstein era uma figura humana muito irreverente e a sua capacidade intelectual também era irreverente. Então, diante disso, você tem uma pessoa que transcende, né, alguns padrões, alguns paradigmas, né, inclusive da época. Não vamos esquecer que eu pontuei no início do vídeo que ele nasceu em março de 1879, portanto, final do século XIX, já entrando para o século XX, e a escola daquela época era uma escola muito diferente de hoje, né? O formato da escola, a mentalidade, a maneira que se lidava com o conhecimento, né? Portanto, hoje, talvez o Einstein, não sei como ele seria numa escola como a que temos hoje, mas sem dúvida nenhuma, ele era uma figura absolutamente irreverente, né? Com pensamentos contraditórios, em alguns aspectos, inclusive polêmico. Amigos, vamos fazer uma pequena pausa. E saiba, essa pausa é para você ir lá renovar seu café e voltar com o Marcelo para a gente finalizar o café da semana com o Labirinto das Ideias. Rapidinho estamos de volta. Chegamos no Labirinto das Ideias e eu quero iniciar o bloco pedindo, é claro, a você que deixe o seu comentário no nosso canal. Sem dúvida nenhuma, isso enriquece demais a qualidade do nosso programa, né? Enriquece demais o nosso canal. E além disso, pessoal, não se esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de nos seguir. Isso tudo faz parte dessa linguagem, né? Essa mídia que nós estamos usando para levar até você essa informação, esse conhecimento. E hoje, no Labirinto das Ideias, estou com o meu Einstein aqui, né, me apoiando para o programa de hoje, mas eu vou indicar o livro da semana. É exatamente uma biografia do Einstein, né? Esse livro é muito legal, muito interessante. O tema é Einstein viveu aqui, né? Então é uma questão bem legal. O autor é Abraham Pais. É uma literatura, inclusive, muito fácil de ler e eu aconselho você a comprar esse livro e ler sobre a vida do Einstein, porque aqui vai trazer manuscritos, cartas. O Einstein ele se casou 2 vezes,
Ele se separa da primeira mulher, que inclusive ele tinha uma identidade muito forte com ela também. Ele não teve irmãos homens, ele teve uma irmã, que inclusive essa irmã era muito próxima dele. E o Einstein, ele vai trazer, né, assim, enfim, esse autor vai trazer uma série de materiais interessantes e textos e cartas que ele enviava para a esposa. Então é um material vasto de informação e que eu aconselho você a adquirir esse livro, tá? Porque vale a pena, como eu sempre faço no café, indicar um livro e trazer para você uma oportunidade a mais e você poder ampliar o seu conhecimento sobre o tema que nós estamos trabalhando na semana. Sem nenhuma dúvida, o café trouxe para você hoje um tema de um personagem, de uma pessoa incrível, né? E o Labirinto das Ideias é o momento que nós vamos concluir por que nós escolhemos esse tema. Né? É o momento onde a gente vai fazer uma reflexão final, que na verdade essa reflexão final ela tem que ser o início das suas reflexões, né, das suas pesquisas. Primeiro ponto, né? Estamos trabalhando no Einstein pelo tamanho do seu projeto, pelo tamanho das suas teorias, pelo tamanho da sua capacidade intelectual? Sim, mas acima disso, nós estamos trabalhando o Einstein porque nós entendemos, e nós, a equipe Café com Marcelo, porque ele é alguém que nos inspira. Eu sempre falo isso para vocês. Hoje, no mundo que vivemos, na sociedade que nós vivemos, eu acredito que há uma grande carência de grandes exemplos. Eu já falei com vocês em outros programas sobre isso. E o Einstein, como outras figuras que a gente já trabalhou aqui no Café com Marcelo, como Gandhi, outras figuras significativas, como Leonardo da Vinci, que discutimos, né, que está fazendo aí 500 anos que ele deixou esse planeta, o Einstein também é essa figura que remete a essa inspiração, uma fonte de luz, né? E como ser humano, óbvio que ele também tinha defeitos, como todos nós temos, mas nós temos que aprender a compreender o legado que essas pessoas deixaram para nós. E o Albert Einstein é um desses grandes exemplos, né? Uma figura extremamente inteligente, né? Uma figura extremamente interessada em todas as linguagens da ciência, uma pessoa que vai buscar, com toda a sua potência humana, entender, inclusive, o momento onde a primeira bomba atômica é solta, né, em Hiroshima e Nagasaki. Todos vocês sabem disso, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos soltou essas duas bombas nessas duas cidades japonesas. O Einstein, inclusive, depois se posiciona em relação ao perigo que essa tecnologia poderia produzir, né? Poderia produzir para a humanidade. E saibam, o Einstein ele se relaciona com essa pesquisa porque houve uma preocupação dos cientistas que os alemães estavam desenvolvendo algo próximo do que seria uma bomba atômica. E o grupo de cientistas que avisaram os Estados Unidos dessa possibilidade, que acabaram se envolvendo na produção da bomba, depois Projeto Manhattan, etc., são pessoas que depois, inclusive, vão se posicionar, inclusive o Einstein, contra o poder, né, letal que a energia nuclear poderia produzir. E existe uma frase do Einstein que quando ele é questionado sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, ele responde, quer dizer, em relação à terceira guerra mundial, eu não tenho como dizer como ela vai ser, mas a quarta guerra mundial será com paus e pedras. Ou seja, aí ele já estava prevendo que haveria, né, pelo menos naquele momento, não podemos esquecer, final da Segunda Guerra Mundial, início de Guerra Fria, né, havia uma tensão nuclear entre as duas grandes potências, que eram Estados Unidos e a antiga União Soviética. E quando ele diz isso, é justamente para afirmar que se tivesse uma terceira guerra mundial naquele momento, poderia ser nuclear, né, e que não haveria mais tecnologia após essa guerra, por isso uma quarta com paus e pedras. Estamos hoje, em 2019,
e parece que nós ainda não aprendemos a viver em paz, em harmonia. Então fica aqui a mensagem do café da semana. Vamos lutar sim, todos os dias, sem nenhuma dúvida, mas para um mundo de paz, por um mundo onde o ser humano possa conviver em harmonia e que, acima de tudo, haja união entre as pessoas. Essa tem que ser a máxima da nossa sociedade e da civilização que nós desejamos. Creio que nós temos que aprender muito ainda. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do programa da semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu recado e não se esqueça de curtir os nossos vídeos. Ah, e tem mais, tem vários outros temas antes desse material que vale muito a pena você assistir. Dá uma chegadinha nos outros vídeos que você não vai se arrepender. Um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e, claro, toda a equipe do Café com Marcelo. Até o próximo vídeo.